Olá, saudações, salute a tutti, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal para falar de assuntos de religião, fé, espiritualidade, história das religiões, religiões mundiais, sociologia das religiões. Então sejam bem-vindos, porque esse canal não tem nenhum teor apologético, ou seja, não vem defender nenhuma religião, mas expor e fazer comentários sobre livros que tratam de religião. Então eu vou falar de religião e história e religião, que é essa obra fantástica. Estava na minha aula, esperando a oportunidade para ter em mãos e ler aqui do Lira Neto, famoso, né? Famoso pelas biografias, inclusive do Getúlio Vargas, né? Presidente brasileiro, que está na mesma linha, né? Assim, o Lira Neto está na mesma linha aí do Rui Castro, né? Fernando Moraes, que são grandes biógrafos, né? Então você pega aí, faz a pesquisa aí, Fernando Moraes, Rui Castro, né? Você vai ver que tem grandes biografias, né, que esse trio de biógrafos tem mais, né? Pessoal que gosta de fazer investigação. E aqui ele faz uma investigação assim apurada. É um livro sensacional, assim, super indicado, né? Muito bem ilustrado, né? Então ele vai retratar aqui o século, né, 15 e 16 e 17, tá? Século 16 e 17. Porque 15, que eu lembrei, 15 aqui é a Reconquista, porque realmente a Reconquista é aquele momento em que os reis católicos dominaram ali, né, a recuperar o território da Espanha e de Portugal, né, Andaluzia ali, que é a região. Então, 1492 excluiu da América, né, na mesma época, então século XV. Só que a história aqui é século XVI e XVII, por causa da Inquisição, né, vai falar da Inquisição, inclusive tem um livro excelente do Noah Gordon, que é o último judeu, que eu vou reler esse livro, né, que vai contar essa história, porque você sabe, né, se não sabe, não sabe agora, que durante o governo ali islâmico na Península Ibérica, havia comunidades cristãs e comunidades judaicas, né, e as três religiões estavam lá, os três monoteísmos estavam lá, mas com a Reconquista e começou, né, a obrigação de expulsaram ali os judeus islâmicos, né? Muitos judeus foram para o Império Otomano e os judeus que ficaram foram obrigados a se converter. Muitos foram a Portugal, mas em Portugal aconteceu a mesma coisa, né? Foram obrigados a se converter. Muitos se converteram assim de aparência, né? E mantiveram a fé judaica, né? O Shabat e tal, né? A questão das velas e tal. E é isso aí que a Inquisição implicou, porque esses cristãos novos, né? Falaram de Inquisição, né? Eles estão fingindo que são cristãos, tá? Mas na verdade eles foram obrigados a ser cristãos, né? Então é uma questão complicadíssima, a questão da Inquisição e a questão de obrigar, né? Porque eles falam que o Islã obriga a pessoa a converter, né? Mas na verdade quem fazia isso eram os cristãos lá na Idade Média, né? Obrigavam os judeus a converter, só que aí eles fingiam que eram cristãos, só que mantinham as partes judaicas, né? Então essa questão aqui. Então lá ele vai acompanhar aqui uma família, né? Olha o tamanho do título desse livro, Perseguidos pela Inquisição na Península Ibérica, refugiaram-se na Holanda, ocuparam o Brasil e fizeram Nova York. Então ele vai fazer aqui um périplo, uma jornada aqui, uma odisseia desses judeus que saíram da Espanha, foram para Portugal foram para a Holanda, igual a família, por exemplo, de Spinoza, né? Baruch Spinoza, que nós estamos lendo, né? Vamos fazer uns vídeos aí específicos para estudar e digerir a filosofia do Spinoza, né? O Bento de Spinoza. Então vai aparecer na história aqui, inclusive o professor dele aqui vai aparecer na história, né? Vai aparecer o Padre Vieira, né? Então aguardo que vai aparecer o Padre Vieira aqui. Muito bem, então ele vai contar a história da Inquisição, né, dessas torturas, e que muitos judeus, quando puderam, saíram de Portugal, foram para a Holanda, né? Eu falei a família Spinoza foi para a Holanda e tal. Só que na Holanda também tiveram problema, vieram para o Brasil, né? Recife, ali, Nordeste, tal, Salvador, mas não adiantou. E aí foram novamente perseguidos pela Inquisição no Brasil e foram para Nova Amsterdã, que é Nova York. Tanto que a história aqui começa em Nova York. Ele vai ver lá um cemitério em Nova York, os primeiros judeus, né? A área onde eles estavam ali, a área do muro, né, que é a Wall Street, onde é o centro financeiro, mas ali era a muralha da cidade. E aí tinha um cemitério ali já na parte mais rural. Então, ou seja, Nova York algum dia tinha uma área rural, né? Hoje você vê, só tem prédio, né? Só tem um prédio Central Park lá, aquela, né, pedacinho do Central Park. Então, New York City, né, a Nova Amsterdã, é uma colônia, então, de pessoal, né, de Amsterdã, holandeses, né, e depois foi colonizado ali pelos ingleses, franceses, etc. Né? Muito bem, então, esse século, lembrar que esse século XVI, XVII, tem os peregrinos, né, o pessoal que vai, os puritanos que vão lá para
Mayflower, né? Que navio Mayflower, vão para a América. E aí, aqui no Brasil, é a época do Barroco, do Padre Vieira, Gregório de Matos, né? E as invasões holandesas. Então tem toda uma parte aqui que ele vai falar das invasões holandesas, que é esse momento em que lembrar que Portugal estava sob domínio espanhol, né? Desde lá, né? Sumiu o Dom Sebastião. E aí teve o Portugal caiu nas garras da Espanha ali. E aí formou uma União Ibérica. E aí os holandeses estavam em guerra com os espanhóis. Os holandeses decidiram invadir então Salvador, Recife. Foram, né, chegaram em Salvador em 1624, ficaram até 25, foram expulsos, né? E aí já surge um personagem na história que é o Padre Vieira, os sermões do Padre Vieira, inclusive sermão contra os holandeses, né? Porque o Padre Vieira era jovem, era um seminarista, 16 anos, seguinte o livro, e aí ele viu essas invasões holandesas, né? Botaram fogo na cidade, né? Profanaram as igrejas, então foi uma coisa medonha. Parece que os próprios holandeses reconheceram que os excessos entre eles, né? Ou seja, então nem né? Porque o pessoal fala assim, olha, seria uma grande vantagem o Brasil ser colônia holandesa. Não acho, tá? Não acho que seria uma grande ideia, né? Porque a ideia dos holandeses era saquear mesmo, era saquear, ter riqueza, né? Mercenários, né? Então não tem algumas vantagens, podemos discutir, né? Mas é que tem essa ideia, olha, né? A gente estaria falando holandês e tal. Mas aí esses holandeses eram mercenários na maioria e realmente nem os oficiais aguentavam a tropa, né? Então teve muito saque, muita violência e tal. Pior ainda quando teve a recuperação, né, da cidade pelos espanhóis. As tropas luso-espanholas, né, aí começaram a perseguir todo mundo que colaborou com os holandeses, principalmente os judeus, porque aí que negócio, né, achar o bode expiatório, os judeus, então falar que os judeus inclusive abriram as muralhas, as portas muralhas para as tropas holandesas, né, ninguém tem prova disso, então ele vai falar justamente disso, né, que não há prova de que os holandeses receberam apoio judaico, né. Então era parte da propaganda espanhola, né, acusar os judeus, os cristãos novos, os judeus, de terem colaborado, e aí muitos judeus foram perseguidos, foram confiscados suas terras. Lembrar que a Inquisição fazia isso, né? Quando perseguia alguém, condenava, além da pessoa ser queimada na fogueira, né? Tem várias cenas aqui que ele mostra, né, a Inquisição, além de ser queimado na fogueira, acontecia o seguinte, de perder essas propriedades, né? Essas propriedades eram passadas para, deixa eu achar essa imagem aqui. Essas propriedades eram passadas para a Inquisição, que ele vai mostrando as cenas, né, das torturas. É assim, um livro pesado, né, assim, história. E é interessante como é que ele vai contar a história aqui da família do Menachem Ben Israel, né, que é um rabi e um rabino, né, um professor, e ele fundou as primeiras editoras que cuidam de literatura hebraica, né, lá dos sefarditas, porque esses judeus sefardistas, de Sefarad, que era o nome dado à Península Ibérica, antes dessa editora consumia o material Askenazim, né? Askenazim é um material que vinha da Europa, mais para o Oriente ali, né? Polônia, Império Austro-Húngaro, né? Alemanha, Rússia, etc. Né? Então eles recebiam esse material, aí ele começou a fazer material para quem falava português e espanhol, né? Porque ali o pessoal falava português e espanhol, né? Alguma coisa de hebraico, porque hebraico não era recuperado ainda, né? Era raro, e falavam latim, falavam o próprio holandês, né? Então, e o próprio holandês também não estava pronto, a gramática do holandês não estava pronta, ele estava se fazendo, né? Então é interessante também que o resgate histórico que ele faz, mostrando isso e mostrando as diferenças entre as liturgias, né? As obras literárias entre os sefarades, né? Os sefarditas, que é uma linha do judaísmo, e a outra linha, Askenazim, né? O Askenazita, né? E até hoje em Israel, né? Tem os livros da Amos Oz, inclusive lá mostra isso, né? Os livros da Amos Oz mostra essas questões. Caixa Preta, se não me engano, né? É um romance do escritor israelense Amos Oz que mostra essas diferenças das comunidades askenazitas e sefarditas, né? E aí até os hinos são diferentes, né? A liturgia é diferente, né? Portanto, ele vai entrar nessa questão aqui. Esse símbolo da capa aqui é justamente o selo editorial, né? O selo editorial está escrito um romeiro, né, como um romeiro apercebido. Apercebido é assim, de prontidão, né? De prontidão como um romeiro, como um andarilho, um peregrino. E aí vai mostrar aqui, né, ou seja, a qualidade, né, a qualidade editorial, mostrando, né, os navios da época. E a gente conhece o século XVII pelas leituras, né, do Ilha do dia anterior
do Umberto Eco, né, literatura italiana, que parte justamente dessas conquistas, brigas de jesuítas e holandeses, né, é uma figura central nos livros, e isso, essa questão da expansão das companhias, índios orientais, índios ocidentais, né. Então, lembrar que, né, eu mostrei aqui o Padre Vieira, a gente vai ler o Padre Vieira com certeza, né, o Padre Vieira é jesuíta, então ele vai fazer um sermão contra os holandeses, mostrando a diferença. Lembrar que os holandeses são calvinistas, né, pessoal mais, tinha uns arminianos, mas é mais calvinistas. Vou fazer um vídeo em breve sobre as diferenças teológicas e litúrgicas entre os católicos e os protestantes reformados, né? Essas primeiras gerações do Reforma, as diferenças, então então assim, o Padre Vieira pega pesado, né? E interessante que o Padre Vieira defende os judeus, né? Um dos motivos dele, ele foi excomungado, né? Depois absolver. Mas o Padre Vieira foi impedido de vir ao Brasil, né? Então, na época ele foi impedido, e o Padre Vieira, ele era contra os holandeses, mas a favor dos judeus. Então, ele não caiu nessa ideia de que, vamos lá. Então, ele não caiu nessa ideia de que os judeus eram, né, a quinta coluna, né? Que os judeus estão coligando aí com os holandeses para prejudicar os espanhóis, né? Então isso aí nunca foi provado. E a comunidade, né? A comunidade judaico-holandesa era pequena, né? Então eles eram organizados em duas ou três sinagogas, né? Que tinham seus rabinos, suas escolas, né? Muitos desses judeus já tinham perdido as liturgias, né? Porque eles estavam fugindo da Espanha, de Portugal, eram outras gerações, né? Então eles conheciam só a parte da liturgia judaica, né? Então algumas datas, algumas festas. Então a questão a cultura judaica precisou ser resgatada, e esse Menahem Ben Israel foi responsável então por essa editora, né? Tem esse símbolo aqui, e fazer esses livros. Então onde nós paramos? Eu estou aqui no capítulo 8, né? Deixa eu só confirmar aqui. Então, assim, é uma leitura fantástica, assim, assim das minhas expectativas, né? Tem coisa assim que eu nem imaginava. Ele vai explicar aqui, ó, eu parei então no capítulo 8. Então ainda falta mais 10, né? Então, assim, é impressionante que a viagem que ele faz, a reconstrução de época, essas invasões holandesas que eu não conhecia detalhes, né? Então a gente conhece só aquela história do Calabar, o Calabar e tal. Então, que impressionante como é que ele mostra, assim, com riquezas históricas, documentos, né? Autos da Inquisição, os documentos da Inquisição, né? Essas questões dos marinheiros, né? Como é que os marinheiros holandeses conheciam o litoral da Bahia, do Nordeste, né? Então, a gente sabe que depois vem o Maurício de Nassau, vai ficar ali, né, no Recife, então, né? De início, é uma dica de leitura, vou ler mais, vou fazer mais vídeos, já, né? Assim, adiantando que eu gostei muito dessa história que, né, seguinte, a capa aqui está prometendo isso, né, que são esses judeus sefarditas que saíram da Espanha, foram para Portugal, foram perseguidos em Portugal, foram para a Holanda, da Holanda vieram para o Brasil, foram perseguidos no Brasil, teve Inquisição no Brasil, foram para para Nova Amsterdã, que hoje é Nova York, New York, né, a Manhattan, né, Ilha de Manhattan. Então foram para a Ilha de Manhattan, e hoje tem as maiores comunidades judaicas, né, pessoal lá, a gente conhece a literatura, né, a gente falou aqui do Allen Ginsberg, que é um poeta estadunidense, judeu, né, então assim, impressionante a comunidade judaica, vários escritores judeus, o Philip Roth e tal, vários autores judeus, né, estadunidenses, faz uma listinha aí de autores estadunidenses, inclusive o Philip Roth merecia o Nobel e não ganhou, né. Então, no próximo vídeo vou destacar mais aspectos religiosos, mas aqui estou dando uma geral, e vale para conhecer a história, né, ou seja, existia um momento na Península Ibérica em que os islâmicos e os judeus, né, trocavam informações ali, né, vários judeus que falavam árabe, escreviam árabe, traduções de um lado para o outro, quem traduzia hebraico para árabe e vice-versa, né. O Maimônides, Rambam é um rabino, grande pensador do judaísmo, né, insuperável, como se diz, e ele conhecia os sufis, né, a mística islâmica, a ponto de gente achar que ele se converteu ao islamismo, né? Você vê como é que tinha um contato ali entre as culturas, e isso acabou então com a Reconquista, né? E o pessoal foi expulso. Muitos desses judeus foram para o Império Otomano, né? Então tem toda essa história aí, e muitos foram, né, para a Holanda, e daí foram para o resto do mundo, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Então fica aí a dica, assim, né? Que fantástico aqui, ó, né? Então assim, né? É impressionante a qualidade, né? Sim, nota 10, dica de leitura para conhecer sobre a história do judaísmo, né? História dos povos de origem judaica, e conhecer a história do Brasil, né? Porque os judeus ajudaram muito a construção da história do Brasil, né? O judaísmo, a questão da Inquisição, e tudo isso aí tá, né,
Está nas entranhas da brasilidade, né? Então é importante isso aí. Depois eu vou ler um livro sobre a revolta dos malês, né? Que é a questão dos negros africanos de religião islâmica no Brasil. Você está na minha lista para a gente falar de história do Brasil, e essa revolta dos malês, né? Que eram os africanos que eram alfabetizados, né, em árabe para a leitura do Alcorão, né? O Corão sagrado, né? Que é a obra máxima do Islã. Então é interessante essa questão de história do Brasil, as religiões, né? Então a gente conhecer como é que os povos judaicos, né, os judeus ajudaram a história do Brasil, como é que os povos islâmicos ou islamizados ou árabes ajudaram, né, a construção do Brasil. Então essa mescla de estudar história e religião, história das religiões, história do Brasil. Então é assim, é um prato cheio para quem gosta desses assuntos, ok? Fica aí a dica. Grato pela atenção e não deixem de compartilhar.